especial para cada filho, né? A minha é especial demais para mim, para os meus irmãos, para minha irmã. E Deus não poderia ter me inserido numa casa melhor do que a que Ele deu, uma família, em especial a minha mãe, como disse a Stephanie para a mãe dela. E aí então na frente de toda a igreja: mãe, eu te amo. Glória a Deus. Pode aplaudir a Deus pela vida da minha mãe. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sei que você já fez isso com a sua, você que tem. O presbítero Augusto disse assim: pastor, como é bom homenagear a mãe que você tem ela viva, né? Talvez depois uma homenagem com ela já descansando no Senhor já não é tão... vai servir para exemplo para alguém. Mas enquanto você tem a sua, celebre demais. E eu acho que não é possível que tenha um filho aqui brigado com a mãe. Mas se tiver, você está na casa e na presença de Deus. Eu estou no altar do Senhor. Se der, você vai lá hoje na sua mãe. Ah, pastor, mas eu brigou, preferi o meu irmão, isso e aquilo, e vai. O coração da mãe é só Deus que entende. E você ainda é filho. Você só vai entender um pouquinho se for mulher quando você for mãe. E depois, se você for pai, tiver uma família, você vai entender pouquinha coisa. Mas se tiver mãe ainda, não ligou para ela, liga. Se morar nessa cidade, você não foi lá hoje, não deixa esse dia terminar com você cometendo esse pecado. Eu acho que não tem, mas se tiver, Jesus colocou no meu coração, você vai lá. Que é isso, pastor? Quem está falando para mim é o Espírito Santo. E daí se ele está falando é porque tem. E se você tem mãe, corre lá. Às vezes não é nem sua mãe, é sua avó que te criou, uma tia que te criou. Você resolve isso hoje, que isso agrada o coração de pessoas, quanto mais o de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 9, versículo 9. Uma palavra bem breve, nós já vamos ceiar e a gente vai para casa. Deve que tem alguém que está pensando no que tem no forno ainda, né? Será que tem? Ou nas panelas, né? As mães cozinham demais. Quem não tossiu esse mês ainda, que jogue a primeira pedra, né? João 9,9 diz assim: uns diziam, é este, outros parece com ele, mas ele dizia, sou eu. Uns diziam, é este, outros parece com ele, mas ele dizia, toma seu assento, adorando e glorificando a Deus. Que faz um exemplo de uma mãe, de uma avó, alguém que tem a tutela do filho dentro de casa. Eu tenho um exemplo aqui bíblico, dentro da palavra do Senhor, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, no capítulo 2, e o Paulo, o pastor da igreja, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele está lecionando, ele está ensinando, ele está formando Timóteo, que é um jovem da igreja, e um jovem que vai ser determinante para o futuro da igreja primitiva, pois Timóteo vai dar continuidade no que foi o ministério de Pedro, de Paulo, e entre a igreja patrística, Timóteo vai desenvolver um papel determinante. Mas o Timóteo não acredita nele mesmo, e ele vê como um ícone, enxerga no pastor da igreja, o pastor Paulo, uma pessoa que é exemplo, que é modelo, que ele quer ser igual. Ele olha para Paulo e diz assim, eu quero pregar igual você, eu quero falar igual você, eu quero entrar e sair dos lugares igual você, eu quero ser um homem de Deus igual você. E Paulo, pegando um senso de responsabilidade e aplicando, e eu não sei porquê mesmo, irmão, mesmo, eu não sei se Timóteo, imagino que não seja um desleixo, uma despercepção, nada disso, mas Timóteo está dizendo assim, ó, Paulo para Timóteo, o maior exemplo você tem dentro de casa. Obrigado porque você me respeita, obrigado porque você me enxerga como um homem de Deus, seu tutor espiritual, mas exemplo você tem dentro de casa. Timóteo disse assim, ó Timóteo, e o apreço que ele tinha por esse jovem era tão grande que chamava ele de filho na fé. Timóteo, meu filho, graça e misericórdia da parte de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Timóteo, eu dou graças a Deus, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura para, sem cessar, trago à memória as minhas orações por você, tanto de dia quanto de noite. Desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Paulo está preso numa cadeia e está escrevendo para Timóteo, dizendo assim: o meu maior presente esse final de ano seria te ver, colocar os olhos em você. E Paulo está escrevendo para Timóteo preocupado, porque ele sabia que poderia acontecer de Timóteo apostatar da fé, abandonar a fé, por não ter um exemplo do lado ali, por não ter um pastor junto com ele. Então Timóteo está escrevendo, Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo assim: se eu tivesse que receber um presente que ia me alegrar muito no final desse ano, nesse inverno agora, era poder colocar os olhos em você, de joelho dobrado, dentro da sinagoga, orando a Deus, inclusive pela minha vida. Paulo estava dizendo assim: você acha que eu sou exemplo para você, mas você é um combustível para mim. Está escrevendo isso para Timóteo. Aí ele diz assim, verso 5: eu quero jogar à luz à sua memória a fé não fingida que existe dentro de você, que antes habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Eu estou certo que habita em você também. Como ele estava longe, preso, e nunca mais viria Timóteo. É a segunda carta que Paulo está escrevendo. Tinha escrevido uma no inverno passado, agora está escrevendo, e nunca mais Timóteo vai ver Paulo vivo, e nem Paulo vai ver Timóteo mais. E ele disse assim: olha, eu queria trazer a memória, jogar a luz na sua consciência, de que existe uma fé viva dentro de você, e que você herdou isso aí, não é de um pastor, de um líder religioso, Marcelo. Você herdou isso aí da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. E eu sei que isso que habitou primeiro na avó, passou para sua mãe e te contagiou. Aqui a gente vai ver um exemplo de mãe, e Paulo está fazendo isso, porque era um menino que ele queria crescer na fé, ir para a igreja, ser como seus ícones espirituais ali, seus líderes, mas ele acabou esquecendo, ou por ser jovem, não percebeu muito, e talvez numa fase da juventude isso aconteça com todos nós, ou aconteceu com todas as pessoas, ou está acontecendo com alguém aqui agora. Paulo está dizendo assim: valoriza mais o que você tem dentro de casa do que fora dela. Antes de você enxergar exemplo no pai de alguém, enxergue no teu próprio pai, ainda que ele não foi, mas ele é teu tutor, é o sacerdócio, a bênção sacerdotal parte do seu pai. Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo assim: Timóteo, eu não sei porque a Bíblia exime aqui a presença do pai, deve que morreu, mas a avó era uma mulher que a Bíblia não fala, mas essa mulher era uma pastora dentro de casa. Ela criou bem a filha e criou bem um neto, ou deu exemplo para a filha, o exemplo da filha contagiar o neto, que é Timóteo. Então Paulo escreve, diz assim: Timóteo, tem uma fé não fingida, mas uma fé viva, genuína, verdadeira, uma fé no Deus Criador, uma fé que traz à existência o que ainda você não colocou os olhos, uma fé que não depende do que você tem para o lado de fora, mas do que você é para o lado de dentro. E essa fé, Timóteo, você não aprendeu, não é nem comigo não é com o pastor Pedro, o presidente da igreja. Você não aprendeu em Jerusalém, você aprendeu dentro da tua casa, com a sua avó Lóide e com a tua mãe Eunice. Se apega nisso, não abandona isso e deixa isso bem intrínseco dentro de você. Por que o senhor entrou nesse assunto, pastor, sendo que leu outro versículo? Estou dizendo da influência do papel de alguém que é tutor, que talvez você não foi criado pela sua mãe, e se foi pela mãe, é uma mãe cristã, e ainda que não fosse, a minha mãe conta coisas da minha avó, que dava para escrever um livro, por exemplo. Quando a minha avó ainda não servia a Deus, ela acreditava que existia um Criador e uma pessoa lá em cima, que podia zelar pelo menos favorecida aqui na terra. Minha mãe tem um episódio na vida dela. Meu avô foi um homem muito bruto, muito violento, e quando se embriagava, ele não media o que fazia. E uma dessas ocasiões, meu avô queria matar minha avó. A minha mãe nunca tinha entrado numa igreja,
Minha mãe não conhecia esse Jesus que está aqui, que nós não estamos velando, nós estamos ceando, celebrando, relembrando. A noite de hoje é um memorial, e Jesus disse assim: todas as vezes que vocês fizerem isso, faça com alegria, faça lembrando-se de mim. Porque, irmão, não é por nada não, e com todo respeito, se você tem outra religião, eu não sei se o seu líder tem uma cripta e está enterrado lá, porque no do meu está vazio o lugar. Só tem uma seta dizendo aqui: ele já esteve aqui, não está mais, ele já foi morto, mas hoje ele está vivo. E a minha mãe, ela, lá na represa da cidade de Garatá, cidade antiga, ela fez uma oração e disse assim: Senhor Jesus, não era bem esse Jesus aqui, mas o Senhor pode dar livramento para mim e para minha mãe, e se o Senhor der, eu vou cumprir um voto que vou fazer com o Senhor aqui agora. Aí, irmão, diz a minha mãe que fez para um Jesus que era morto, não era nem vivo, mas aí o Jesus vivo ouviu. O morto eu não sei, mas o vivo ouviu. Disse assim: fica tranquilo que eu não só vou livrar ela aqui, você nessa noite, mas através dela eu vou contagiar toda essa família e mudar toda essa história. E para uma criança que estava fazendo um pedido em lágrimas na beira da represa, num barco, fugindo do pai para não morrer, porque a mãe falou: eu fico, você foge, se ele me matar, você fica viva. Jesus disse assim: olha, ainda vou criar na tua casa uma família honrada de príncipes e sacerdotes. Quem não for dela chegar vai brilhar nela, e eu vou abençoar, vou prosperar, vou proteger, vou guardar, vou livrar. E você podia ter dado um glória a Deus já, porque Jesus deve ter feito um milagre parecido com esse na tua casa, na tua vida, na tua família. Aí nós chegamos no ministério de Jesus, e o capítulo 9 de João vai falar de um cego, diferente de Bartimeu. Esse cego aqui, ele nasceu cego de nascença. E o pior, é uma criança que nasceu com má formação congênita, nasceu sem as córneas, não adquiriu cegueira por... dizem, não sei. Irmão, parece que quando eu era criança tinha um negócio no mato lá, que você passasse a mão, soltava um leite, e se você coçasse os olhos, você adquiria cegueira. Alguém já ouviu falar disso? Um matinho lá, uma planta que tinha. Irmão, aquilo eu enchi a mão de lambrecar e esfreguei os dois olhos assim, ó, até ficar vermelho. Minha mãe está sabendo agora. E não foi para tentar Deus, é que se aquilo deixava cego, alguém falou para mim, eu acreditei que aquilo era bom para os olhos. Eu falei: então vou espremer bastante. Mas o que você faz sem saber, Deus te guarda. Se você foi inocente, se você não foi reincidente, aí isso é julgo, é praga e é morte. Mas se for inocente, Deus te dá livramento, te guarda. Tanto que você está vivo, até deve ter gente aqui que tomou veneno, deve ter gente aqui que caiu de altura, deve ter gente aqui que morreu na água, deve ter pessoas aqui que saíram de acidente, que eu sei que tem, mas Deus te livrou, guardou, protegeu, abençoou. Você pode dizer para quem está do seu lado assim: ó, sorria, você é um milagre. Dá um glória, irmão, você é um milagre. Dá um glória para Jesus. O que era para ter de gente aqui que no seu epitáfio estava lá a data de nascimento, e pouco tempo depois você já era, nem história você tinha para contar. Mas você está aqui, irmão, porque Jesus te ama. E mais do que Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, tem um compromisso com você. Se eu fosse você, dava glória para Ele, adorava Ele, dizia obrigado. Você pode aplaudir a Jesus pelo que Ele fez com você? A irmã Célia fez menção aqui do Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um chaco de lodo, de um lamaçal, de um poço que eu não poderia sair com força própria. Tirou. Chaco de lodo é um poço, uma lagoa de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ao 3, pôs um novo cântico. No lugar do palavrão, Ele colocou condição de adoração. Irmão, olha aqui para mim. Lógico que você não vai falar agora, até porque você é uma nova criatura.
Mas você já falou cada coisa que dá até vergonha, não dá? Mas olha o que Deus fez. E é Deus. Colocou um novo cântico na minha boca. Tinha gente aqui que já falou muito palavrão. Hoje você tem algo para fazer de adoração para Deus? Glória a Deus. Há um aleluia ali. Tem mais alguma coisa aí? Eu te amo, Jesus. Olha lá, ó. Tem mais? Tem mais? Ó. O Senhor é bom. Tem mais coisa aí? Ô, irmão, você falava cada mazela, vai? Ó, Deus da glória, aleluia. Está lá um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Sabe por quê? Por causa de você. Ah, irmão, você não sabe a potência que você tem. Você não sabe. Sabendo quem você já foi e o que Jesus te transformou, muitos verão, temerão e confiarão. Você sabe o que já falaram a seu respeito? Ixi, esse aí já era. Esse aí não dou para ele mais 2 meses de vida, está acabado. Eu me lembro sempre do testemunho do irmão Eli, quando alguém disse assim, ó, você vai para São Paulo, não dura 6 meses. 6. Deram 6 meses de validade. Talvez para você deram menos. Isso aí 2 meses está acabado. Bebida, droga, promiscuidade, vida bandida, o que for. Mas sorrindo, olha para o milagre de novo que Jesus fez. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Pelo que Deus fez na sua vida, irmão. Isso é um milagre, 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 milagre. Aí esse rapaz nasceu sem as córneas. E o texto vai dizer assim, que um dia Jesus encontra com ele e os discípulos perguntam assim, irmão Augusto, quem é que pecou? Perguntou para Jesus. Ele ou os pais dele? Porque tinha um princípio no mundo bíblico antigo que estava dizendo assim, ó, lá em Levítico: se os pais comerem uva verde, por acaso embotará o dente dos filhos? Aí Moisés foi perguntar para Deus e Deus resolveu esse enigma e disse: não, não vai não. Se o pai comer uvas verdes, vai embotar o dente do pai, não do filho. Ele estava querendo dizer assim, ó, se o pai pecar, o pecado do pai vai para o filho. Aí Deus quebrou toda a mazela, a maldição hereditária, principalmente em Jesus Cristo. Nós contemplamos isso em Romanos capítulo 8, dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não anda mais segundo a carne, mas agora é guiado pelo Espírito Santo. Diz assim, não, se o pai pecar, o BO é do pai, não passa para o filho. É só se o filho tomar aquele princípio: filho do peixe é peixinho, meu pai pecou, vou pecar também. Aí tem sentença sobre a vida dele, senão não tem. Aí os discípulos perguntou, presbítero Marcelo, quem é que pecou? Ele ou os pais deles para que ele nascesse assim? Aí Jesus disse assim: nem pecou o pai dele, nem pecou ele, os pais e nem ele, mas ele nasceu desse jeito para que a glória do Senhor se manifeste nele, na vida dele. Ou seja, vai acontecer um milagre na vida desse cego, que o nome de Jesus vai ser glorificado. Aí, irmão, a Jesus chama a atenção do discípulo, dizendo assim: é de dia, eu vou trabalhar, porque a noite vai vir, e é a hora que não compete para mim. E Jesus estava querendo dizer assim: eu vou fazer as claras, mas só que isso é um sábado, tá bom? E aí tem um problema muito sério aqui. O judaísmo tinha um princípio religioso muito intrínseco. Sábado era um dia que não podia fazer nada, exatamente nada. Inclusive, se fosse dia das mães, por exemplo, não era, mas eu vou te dar um exemplo. Sua mãe morasse a 5 quilômetros da tua casa, você não podia ir a pé na casa da sua mãe, porque você ia caracterizar trabalho, e aí você estava em pecado. E aí, como disse o irmão Gilberto, não dava nem para ir ver a mãe e nem com a esposa, e daí já estava tudo certo no que o cara quer mesmo. Só que daí, irmão, Jesus ele vem para mim e para você. Só que Jesus não vem para mim e para você num dia de culto. Jesus não quer você engessado aqui. Que dia que tem culto, pastor? As pessoas perguntam para mim: amanhã vai ter culto no lar. Depois, quarta-feira tem culto em Guararema, irmã Janete. Depois, sexta, tem o primeiro culto da semana aqui. E domingo, né? A sexta da bênção. Domingo é o primeiro culto com a família. Irmão, você acha que Jesus quer isso de mim, de você?
Você se arrumar num horário, vir para cá com a cara de velório, só dizer, tomara que acaba logo. Não, irmão. É aquela mulher de João 4, quando ela disse assim, eu sou samaritana e tinha um problema étnico aqui, porque ela nasceu de um povo miscigenado, e os samaritanos não tinham combinação com judeus, e Jesus é judeu, e a mulher disse assim, você está querendo conversar comigo? Nem pode, porque tem uma etnia que nos separa. E outra, tem mais uma coisa, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, e a gente sabe que é aqui em Jerezinho. E como é que faz agora? Eu fico com o que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, ou você que apareceu aqui agora? Aí Jesus fala assim, se soubesse que não tem nada a ver com andar de a pé, pagar promessa, ir em dias, não tem nada a ver com igreja, nem com palácio, não tem nada a ver. Pastor, então por que é que eu venho aqui, irmão? Porque Jesus deixou a igreja. Se ele quisesse todo mundo igual, tudo bonitinho, todo mundo falando a mesma coisa, e numa religião só, ele abriu uma fábrica. Mas ele deixou uma igreja, e é na igreja que a gente aprende a conviver com as indiferenças. E tem mais uma coisa, irmão. Jesus ele nunca foi cristão. Maomé nunca foi islâmico, Buda nunca foi budista. O que esses homens pregavam? E aprendeu com Jesus, amor. É isso. Mas o que tem a ver, pastor, com o que o senhor está falando aí? É porque Jesus, irmão, você sabe o que ele falou? Eu vou te colocar num lugar com um monte de gente diferente, e de pessoas que às vezes gostam ou não gostam de você, e que lá eu vou extrair o melhor de você, vivendo no meio de gente que você não gosta. Vira para quem está do lado e diz assim, Jesus não mandou você gostar de mim. Fala, irmão, abre a sua boca. Jesus não mandou você gostar de mim. E mandou? Não. Mandou o que então? Mandou você me amar, não gostar. E amar é diferente de gostar. Vou falar de novo. Jesus não mandou você gostar de mim, mandou você me amar. Deus amou o mundo de tal maneira. Você acha que você merecia o amor de Jesus, a morte dele na cruz? Não, mas ele te amou. Gostar, eu não sei se ele gosta de você, porque para ele gostar de você, você tem que fazer por onde? Para o esposo ganhar o gosto da esposa, você tem que agradar ela, você tem que cuidar dela, você tem que dar um bombom para ela, você tem que levar ela para passear, você tem que lavar a louça para ela, você tem que pôr o lixo para fora, você tem que dizer que ela está linda, mesmo sem ela estar, para ela gostar de você. Pega na mão de uma ou duas pessoas e diz assim, querendo ou não, eu vou ter que te amar, porque senão não vou para o céu, irmão. E só tem um lugar que não é o céu, chama inferno. E Jesus disse assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é para você gostar mesmo não. Ah, pastor, mas eu não gosto de você. Fica tranquilo, eu não tenho céu para te dar, quem tem é Jesus. Aqui eu te oriento que você vai ter que amar, vai. Isso aqui é igreja, irmão, não é fábrica. Dá glória, adora. Não gosta do irmão que está do lado, vai acostumando, porque ele vai para o céu. Se você quer ir também, fala para ele, eu vou morar do seu lado, vamos estar lá, tudo junto, dando glória. Eu não gosto dessa irmã. Tá bom, fica à vontade. Jesus vai fazer aqui uma das coisas mais estranhas do ministério dele, irmã Célia. Um dia Jesus chegou para o leproso, né? Se o senhor quiser, o senhor me cura. Eu quero, está curado. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Então enxerga. Agora isso aqui não. Aí Jesus chega, gospe no chão, faz barro. Eu amo essa passagem aqui, irmã Gia. Porque o que você precisa e não tem, Jesus tem para te dar. Às vezes você precisa de uma coisa e alguém pode resolver seu problema. Você só não sabe que é aquela pessoa. E quando ela resolve, você fica até encabulado, que você fala assim, puxa, eu não sabia que era ele ou ela, que se soubesse, né? Por exemplo,
A gente acostumou que médico se vestia todo de branco, né? Durante um tempo os médicos realmente se vestiam todo de branco. Aí a pessoa chegava no hospital, os enfermeiros vestiam de azul, de verde, de qualquer cor que fosse o hospital lá. Aí quando chegava um homem, jaleco branco, calça branca, sapato branco, camisa branca, estetoscópio aqui no pescoço, caneta no bolso, uma bolsinha do lado. Aí o médico chegou, o doutor aí. Chegou o médico. É um negócio que eu venho pregando agora, falando de a pessoa é famosa e a pessoa pode exercer uma função necessária, famoso e necessário. Depois com o tempo o médico parou de vestir branco. Por exemplo, eu já vi médico de azul Tiffany, verde, rosa, médica de rosa, de tudo quanto é cor. Aí às vezes alguém chega assim e pergunta para a pessoa, né? Escuta, eu quero falar com o médico. Aí dá uma risadinha e diz assim: o doutor não chegou ainda. Não, então eu vou ficar esperando ele porque eu quero falar com o médico. Aí o médico entra dentro da sala, começa a chamar. Você pergunta antes, como é que é seu nome? Alain? Quer falar com o médico. Pega a ficha dele que estava primeiro, põe na última. Se for um médico que tem ética, né? Ele faz isso. Pega e põe na última. Aí vai chamando todo mundo e tal. Aí o Alain aparece na porta. O senhor que é o médico? Fala, não. O médico vai chegar daqui 8 horas quando acabar esse plantão aqui. Porque a pessoa quer ver o médico, tem que estar vestido, tem que estar todo de médico, né? Se não tiver, não respeita. Mas às vezes, realmente o médico não está e está a enfermeira. Aí, irmão, você imagina mães aqui que teve filho, igual a pastora teve o João, dia 18 de dezembro. A maioria dos médicos já está viajando. Mas diz que o dia mais terrível, um dos mais, é dia 25, que é Natal, e dia 1º. Porque geralmente os médicos vai tudo viajar, irmão. Deixa mais os residentes, né? Quem está recém-formado. E às vezes aquilo ali deu uma saída. Sabe quem é que faz o parto, você chegar lá grávida para dar a luz? Tá, tem uma lá olhando para mim lá. Sabe quem é? A enfermeira. Mas famoso é o médico, irmão. Mas o médico não está. Tem uma diferença entre famoso e importante. Aí Jesus pega, faz barro e chama, daí alguém fala assim: o que é que Jesus está fazendo? Para quem não entende, fica olhando e questionando. Mas para quem é espiritual, diz assim: deixa que ele sabe o que ele está fazendo. Ele é especialista, ele é médico. Ele é médico? Se esse aí não for o Filho de Deus, se esse não for o próprio Deus, eu não sei. Mas tem uma coisa, do que eu já vi ele fazendo. Eu já vi esse homem transformar água em vinho. Eu já vi esse homem fazer paralítico andar. Eu já vi esse homem curando lepra. Eu já vi esse homem levantando defunto. Então ele é o próprio Deus. E se ele é Deus, ele fez Adão no Éden. Para quem fez o Adão no Éden, o que é fazer 2 córneas? Não é nada. Jesus faz barro, põe aqui, abre a cavidade ocular, coloca 2 bolinhas assim, aí fala para o cego assim: agora você vai até Siloé e se lava. Ô irmão, como é que Jesus é complicado? Tem uns 15 quilômetros daqui em Siloé, de lá a Siloé. É como se fosse daqui em Arujá, por exemplo. Como é que você manda um cego em Arujá, irmão, procurar uma fonte? É complicado ou não é, irmão? Jesus, fala a verdade. Não é não, irmão. Sabe por quê? Fala aí pro irmão. Você quer um milagre? Você precisa do milagre? Você quer voltar a enxergar? Você quer ter vida? Você está morto? Você está no catre, na saída de Naim? Te vira, varão. Coloca no GPS, põe no Google, dá um jeito, arruma um Wi-Fi, pergunta. Quem tem boca? Não. Vai a Roma. Mas isso é história para outro dia, escola dominical, né? Eu sei que não sei como, mas ele chegou em Siloé. Sabe o que significa Siloé? O enviado.
Agora tem como dar errado? Se você não der um glória agora, eu já termino o culto, a gente ceia outro dia. Quem é que enviou ele lá? Quem enviou o cego lá? Como que é o nome do tanque? Enviado, Siloé. E quem enviou ele? Ô irmão, não é que Deus está te mandando lá para receber um milagre. O lugar vai portar o seu milagre, porque já tem o seu nome e está te esperando. Você ainda não entendeu? Deixa eu falar para você dar um glória. Ô irmão, não é que você vai orar para o seu filho passar na faculdade e estudar na USP, mas a USP esse ano agora que vai entrar, vai ser melhor porque vai receber teu filho lá para estudar, porque Jesus prometeu isso para você, prometeu para ele o impossível, é só você fazer por onde chegar lá. Chegou. Mas vai vendo o que é religião. Foi, lavou, enxergou e voltou num espetáculo, irmão. Só que quando ele volta, porque o cara está tão interessado que ele anda 15 quilômetros e volta no mesmo dia dando glória a Deus. É aquela, irmão, sem querer te repreender, mas não é por nada não, eu sou pastor ainda. E se eu não cumprir minha função, eu não entro no céu. Vai entrar o banco 1, banco 2, banco, todo mundo. Aí vem eu por último, dando risada. Aí o anjo chega e fala: opa, onde você vai? Vou entrar. Vai não? Ô Senhor, preguei no teu nome. Esse povo todo que entrou aí, tá certo, entrou no meu nome, mas você não pregou, você segurou, apertou. Eu vou dizer de novo para ver se arranca um glória seu. O menino encontrou com Jesus. Jesus resolveu fazer um milagre. Formou 2 córneas de barro na cara dele, aqui no rosto. Desculpa, estão gravando, não é rosto, tá? Colocou aqui dentro. Manda ele andar 15 quilômetros no escuro, cheio de barro no rosto. Ele vai, obedece, lava e volta, dá 30 quilômetros no mesmo dia, só para encontrar Jesus, e ainda dá tempo de entrar na sinagoga, porque é dia de culto, é sábado, tudo isso no mesmo dia. E ainda você não deu glória, mas você vai dar agora. Sabe o que é isso? Antes de você ser portador desse milagre que você já tem outros, tem mais. Ah, irmão, você não medir esforço para estar na casa e na presença de Deus. Agora você fala: ah, eu já fui lá e já enxerguei mesmo, eu vou deixar para voltar outro dia, agora que eu estou enxergando. Mas esse aqui falou o quê? Eu nasci cego, estou enxergando pela primeira vez, andei 15 quilômetros, vou voltar 15 dando glória a Deus, quero encontrar com o homem que me fez enxergar e quero adorar ele, dar glória ao nome dele, isso no mesmo dia sem reclamar. Mas tem gente que agora fala: hoje eu não vou não, eu estou cansado. Esse aqui andou 30 quilômetros no mesmo dia e está dando glória a Deus. Aí o texto vai dizer que quando ele volta, irmão, e ele vai entrar lá na sinagoga, alguém disse assim: ó, mas esse rapaz aí não é aquele que era cego desde nascença? Disse assim: é. Aí o texto está dizendo assim no versículo que vocês leram. Uns diziam: é este. Aí outros diziam: não é não, ele parece com ele, mas não é ele não, acho que é primo dele, se eu não me engano. É presunção, é diabólico, é pecado. Mas aí quando ele chegou, depois de 30 quilômetros andando, ele falou: sou eu. Sou eu. Não é que parece, não é meu primo, não é meu irmão, não é nada. Sou eu. Nasci cego, nunca enxerguei, e hoje eu estou dizendo para você, olhando nos teus olhos: sou eu. Aí os fariseus já chegam e falam assim: mas peraí, explica um negócio para mim. Quem é que foi que te curou? Ele falou: rapaz, eu não sei, porque fisicamente eu não conheço ele. Se eu ouvir ele falar de novo, eu sei quem é, porque eu tenho a audição muito aguçada. Eu sei do nome dele. Como é que é o nome dele? Jesus. Aí os fariseus já falaram: Jesus de novo, e sábado ainda. Que era aquele negócio, sabe? Sábado não pode nada, não pode. Ontem, se eu não me engano, o presbítero Marcelo, o pastor Marcelo pregou isso. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com a religião que ela esquece a função dela como ser humano e cumprimento do mandato de Deus, que é amar e não gostar, como você já aprendeu aqui hoje. Aí o texto está dizendo assim que assaltaram uma pessoa, largaram no meio do caminho, quase morto. Aí vem um sacerdote e passa de lado, diz: não dá tempo, estou indo para o culto. Vem um levita, passa de largo, não dá tempo, estou indo para o culto. Ou seja, chegar na igreja, chegar lá para o culto na igreja é mais importante do que
estender socorro para um ser humano, um semelhante, só porque o camarada é uma pessoa que está meio morta. Mas aí vem um samaritano, que a etnia não combina nem nada, nem é da mesma religião. Aí ele desce e ele se ajoelha, checa o pulso, vê se está respirando, cuida dos machucados, das feridas, põe azeite, coloca no lugar dele, vai andando, leva até no médico, leva numa estalagem e diz assim: ó, pode investir nele, porque vale a pena. Está vivo, vale a pena, pode investir. Se ficar devendo alguma coisa, eu vou deixar 2 dinheiros. Mas se não der, quando eu voltar, eu pago tudo. Irmão, hoje é domingo, dia das mães e ceia. Se você veio para cá, não conseguiu olhar para alguém, dar a paz do Senhor, olhar nos olhos e ter comunhão, eu oriento você nem ceiar. Porque essa pessoa que está do seu lado não é mais importante. Não estou dizendo da ceia, não é mais importante que você está aqui com a formalidade de cristão. Mas como assim você foi curado hoje? Ele falou: não sei, eu sei que eu era cego. Um homem chamado Jesus, ele embalsamou aqui, colocou umas coisas no meu olho aqui, untou os meus olhos. As irmãs fazem isso com a forma para fazer bolo. Mandou eu em Siloé se lavar, enxergar. Eu fui e fiz como ele falou e está tudo bem, está resolvido. E eu voltei enxergando. Mas é Jesus? Ele disse assim: é Jesus, um homem chamado Jesus. Mas hoje é sábado. Ele falou: rapaz, se é sábado, não é? Não sei. Eu sei que ele fez, aconteceu e eu estou enxergando. Perguntaram para as pessoas: esse rapaz aqui é o que nasceu cego mesmo? É. E está enxergando agora? Tá. E quem fez isso? Foi Jesus que fez isso com ele. E ele mesmo falando: fui eu. Não bastasse, irmão, mandou chamar o pai e a mãe. Aí vem o pai e a mãe. Perguntou para o pai primeiro e depois para a mãe. E disse assim: ó, fala um negócio para mim. Esse rapaz é seu filho? Disse assim: é. Certeza absoluta, nasceu de mim, é meu filho. E ele nasceu cego? Sim, desde quando eu gestei ele. O médico falou que não formou as córneas. Você pode ver ele afundado aqui antes. Se tivesse foto, ela ia mostrar naquela época, né? Mas agora eu tenho certeza, é meu filho e está enxergando. Mas como é que pode? Eu não sei. Quem foi que fez? Irmão, o alcançado do milagre, ele falou: foi Jesus, sem medo. Já o pai e a mãe, o texto está dizendo assim, com medo de repreender, expulsar eles da sinagoga. Verso 21, desculpe, Sara, 21. Nós já estamos terminando. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não, mas sabia. Tem idade, pergunta para ele mesmo, falar por si mesmo. Disse assim: ó, o menino é de maior, pergunta para ele responde pelos atos dele. O marido não sabe não. O outro verso: seus pais disseram isso porque temiam a religião, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém professasse ser ele o Cristo, fosse expulso aí não vou poder mais entrar na igreja. Então o pai e a mãe principalmente com vergonha, disse assim: ó, eu não sei, ele está aí, ó, que é meu filho, eu dou garantia. Agora quem fez o milagre eu não sei. Sabe por quê? Só com medo de ser expulso da sinagoga. Irmão, qual que é mais importante, o prédio da igreja ou a presença de Deus? Mas o pai e a mãe, preocupados mais com a religião do que com Deus, disse assim: ah, eu não conheço, eu não sei quem é. Ele é de maior, pergunta para ele. O pai e a mãe não queriam perder status. Aqui é um pai e uma mãe diferente da avó e da mãe que criou Timóteo. Esse daqui, sabe o que está dizendo? Lucas 9:26. Ficou com vergonha de dizer que era Jesus. Jesus fez o maior milagre na vida do filho dela. Podia falar assim: irmã Célia, ó, você vai ter que ir embora, irmã Neide, da igreja. A partir de hoje você não pode ficar mais aqui. Então tá bom, eu não fico mais aqui, mas eu fico com o dono daqui, que é Jesus. Mas ficou com vergonha. Vamos ler isso aí, para a gente terminar? 1, 2, 3.
Sabe o que Jesus falou aqui? Está com vergonha de mim? Não tem problema. Qualquer que tiver vergonha de mim, eu vou me envergonhar de você também diante do meu Pai e diante dos anjos, e não vai entrar no céu. Esse pai e essa mãe ficaram com vergonha. A melhor coisa, a maior coisa que poderia acontecer na vida do filho, ficou com vergonha. Irmão, eu não sei se você tem vergonha. Se você tem, eu estou te orientando a tirar. Você pode dizer para quem está do seu lado assim, ó: maior milagre está aqui, sou eu, e quem fez isso foi Jesus. Maior milagre está aqui, sou eu, quem fez foi Jesus Cristo, e não me envergonho disso. Só para finalizar aqui, ó, Lucas. Aí disseram assim: mas hoje é sábado, nem pode fazer milagre nem nada. Sabe o que o rapaz falou? Ó, tem uma coisa. E disseram outra: ele nem é de Deus, porque se ele fosse de Deus, ele sabe que hoje é sábado e Moisés ensinou. Aí o cego, que era cego, falou assim: ó, eu não sei se Moisés aprendeu alguma coisa com ele, mas eu sei que ele é antes e depois do Moisés. Ah, mas ele não é Deus. Aí o cego, que era cego, falou assim: se ele não é, eu não sei. Só que tem uma coisa: para fazer milagre, ou é Deus ou está com Deus. E outra, você está falando que ele está pecando por causa de um dia de sábado? Quem peca, ó o cego, quem peca não faz milagre. E ele fez, porque antes eu não enxergava, mas agora eu enxergo. Então não sei se, ó, eu não estou falando que Moisés não é nada, mas que ele é maior, eu sei que é. Ah, mas hoje é sábado, não pode fazer nada. Aí Mateus está dizendo assim: vinde a mim, Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu fardo, porque ele é suave, do meu jugo, que ele é leve, e em mim encontrarei. Não é sábado, é Shabat, é descanso para a alma de vocês. Não vem num dia na igreja porque é culto, mas vem num culto na igreja nesse dia para adorar o dono da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, do dia, da noite. Aleluia, é Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Esse aqui diferente, não tinha exemplo dentro da casa, mas ele falou: eu mesmo vou professar Jesus. Foi Jesus que fez isso comigo. Feliz Dia das Mães. Seja uma mãe que ensine seus filhos no caminho que deve andar. Eu vou terminar. Os obreiros já podem vir para cá. Nós vamos ceiar. Ô, irmão, eu gosto de história, né? Uma das mentes mais brilhantes que a gente teve no século passado, dentre todas que teve, Einstein é muito falado, mas é Thomas Edison. Eu que gosto de lâmpada, então nem se fala. Thomas Edison inventou, o inventor da lâmpada. A mãe dele matriculou ele na escola. Ele sempre teve desejo de ir para a escola. Aí nos primeiros dias na escola, a mãe dele foi buscar ele. Chegou com um bilhete. Ele disse assim: ô mãe, a professora entregou esse bilhete aqui, ó. Falou para mim não... Eu já não sei ler ainda, né? Ainda não sei ler. Mas para mim não entregar ninguém, entregar para a senhora, que a senhora ia ler para mim. Então leia. Aí a mãe pegou o bilhete e disse assim, ó, aqui, chorando, a mãe, está dizendo que você é um gênio. Um gênio. E que naquele colégio, do nível intelectual que tem ali, você é o maior. E que aquela escola não tem condições de te lecionar. E o reitor da escola aqui está me orientando para eu mesmo trazer formação acadêmica para você, para mim ser sua professora. Aí disse: que bom, irmã, oh mãe, já que a senhora gosta tanto de me ensinar, eu não vou precisar ir para a escola, vou aprender com a senhora aqui em casa. E ele disse: isso mesmo, meu filho. E a mãe dele fez isso com ele. Vocês sabem que se tornou Thomas Edison, Nobel da Paz, e dentre tantas outras criações, a lâmpada foi uma. A mãe dele morreu, ele já tinha bastante idade. Ele foi pegar os objetos da casa da mãe dele e encontrou um bilhete muito antigo, dentro de um livro.
Era o bilhete da data que a professora escreveu para ele levar para casa. E ele leu o bilhete. Sabe o que estava escrito? Mãe, seu filho é dislexo. Seu filho tem confusão mental. E essa escola não tem habilidade para lecionar para ele. Seu filho não poderá frequentar nenhum sistema de ensino desse país. Fique com ele em casa. E ele chorou amargamente, porque aquele não foi o bilhete que a mãe dele leu para ele. Ele escreveu naquele dia no diário dele, Steph, sabe o quê? A minha mãe, homenagem à minha mãe, que enxergou em mim quando ninguém enxergava, o maior de todos os gênios. Homenagem à minha mãe que enxergou em mim quando ninguém enxergava, o maior de todos os gênios. Hoje eu estou parabenizando a minha mãe e tantas outras aqui. Eu já devo ter escutado muito, irmão. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Isso não é capaz de aprender nada. Mas lá na minha casa, por insistência, minha mãe disse assim: você vai aprender sim. Você vai aprender sim. Mãe, invista nesse seu filho. Vó, invista nesse teu filho. Thomas Edison reconheceu, sabe o que, irmão? Se ele dependesse de alguém de fora da casa dele, ele nunca ia ser nada. Mas dentro da casa dele, a mãe dele criou um potencial dele para ser a mente mais brilhante do século. Se você estiver do lado de alguém da sua família ou com seus filhos, abrace. Quero fazer uma oração aqui agora. Se você puder, ore pela sua mãe, ore pela sua esposa, ore pela uma irmã aqui da igreja. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar na casa dele. Soberano Deus, Pai Santo, amado, eterno e Rei de toda a glória, nós te agradecemos nessa noite. Estamos na tua casa, na tua presença. Já sentimos a tua presença nesse lugar, a tua palavra falando.